O arrependimento gera salvação. Santo Pode, o podcast que fala de Jesus. Solta a vinheta. Santidade e paz, meu povo. Episódio 9 do Santo Pode com o tema confissão. E para falarmos, para nos bem esclarecer sobre esse tema, nós temos aqui o nosso convidado, Padre Lauro, que é aqui da paróquia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Muito prazer, Padre, seja bem-vindo. Muito obrigado, Deus abençoe. Se eu já quiser fazer suas considerações iniciais. Bom, é uma alegria estar presente aqui com vocês, não é? Já que estamos nas proximidades da Quaresma, e a Quaresma é um tempo assim propício para a penitência, a conversão, especialmente a penitência sacramental, né? Que a gente costuma chamar de sacramento da confissão, né? Sim. E aí, Padre, aqui a gente tem uma rotina para todos os nossos convidados, né? Que a primeira pergunta que a gente faz para o convidado é quem é Jesus? Né? Então, quem é Jesus na vida do Padre Lauro? Bom, Jesus é aquele que é para todo mundo, né? O Salvador, o Filho de Deus, né? Segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ao encarnar-se, a se tornar pessoa humana, aqui tem uma imagem do coração de Jesus, que, que me é muito caro, né? O coração de Jesus. O meu nome de religioso é Coração Eucarístico de Jesus, não é? Se quiser, pode até me dar isso aqui. É? Mas, como eu estava dizendo, o Filho de Deus se fez pessoa humana, porque Deus quis amar com o coração humano. No coração humano existe a amizade, existe a proximidade, né? Essas coisas que são caras ao coração humano, não é? Que existe calor humano, né? E é um coração divino, amante, que ama e que se deixa ser amado também, que tem sede de ser amado, não é? Sim. Essa é a pessoa de Jesus. De um coração transbordante, né? De Isso, amor, pulsante, né? pulsante, né? E, coincidentemente ou não, alguns itens aqui, seja da prateleira ou aqui da bancada, serão presentes para o senhor. Ah, se eu soubesse tinha vindo mais cedo. Então pode ser que o santinho aqui Pode ser. do Sagrado Coração seja um dos presentes escolhidos para o senhor, né? Então, como o senhor bem falou no início, né, esse episódio está sendo lançado já perto da Quaresma, né? Então a gente pensou nesse tema sobre a confissão, né, justamente para a gente oferecer esse episódio como um guia, né, como um episódio esclarecedor sobre esse tema da confissão, né, para que aqueles que assistirem ao episódio tenham assim uma noção, né, um guia para bem viver a Quaresma a partir do entendimento desse sacramento, né? Então eu pergunto para o senhor, já a partir desse entendimento, o que seria confissão, só que antes, né, do senhor adentrar nesse tema de confissão, a gente queria saber um pouco mais da sua vida, né, pessoalmente falando, a sua história de conversão, né, até o senhor se tornar padre, né, ser conhecido como Padre Lauro. Bom, eu nasci aqui em Teresina, não é? Algumas pessoas pensam que eu não sou de Teresina porque eu passei muito tempo fora. Eu nasci lá na Vila Operária e durante muito tempo eu fui coroinha lá na paróquia da Vila Operária. Eu acho que dos 8 aos 18 anos eu fui coroinha, né? Ao mesmo tempo que era escoteiro também. Sim. E durante esse período onde eu servia no altar, também era catequista quando adolescente, mas durante esse tempo eu senti o chamado, já na adolescência, ao sacerdócio, né? À vida religiosa. Inicialmente eu pensei em me tornar redentorista, que são os padres que ainda hoje administram aquela paróquia, né? Um santuário de Nossa Senhora. É a paróquia de São José Operário e Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde milhares de pessoas vão a cada terça-feira lá para a novena perpétua de Nossa Senhora, não é? Então eu cresci naquele ambiente religioso, tive a graça de ter pais
bastante católicos e de uma família católica, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Eu não sou o primeiro religioso da minha família, tanto do lado paterno como do lado materno, né? Então isso foi um incentivo, né? E já na adolescência eu me lembro que comecei a pensar seriamente sobre a possibilidade da vocação sacerdotal, da vocação da consagração religiosa. Inicialmente pensei em ser redentorista, mas depois vi que não era esse o meu chamado, né? Depois conheci o Instituto Religioso Nova Jerusalém, o qual eu pertenço até hoje. Então eu entrei no mosteiro há 30 anos atrás, não é? Eu tinha 20 anos quando entrei. E no mosteiro, o objetivo primeiro da vida monástica, da vida religiosa, não é o sacerdócio, mas a consagração ao Senhor em si mesmo, né? E por isso alguns religiosos, alguns consagrados, não obstante todos os estudos, filosofia, teologia, antropologia, etc., 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 deixam-se para ser ordenados sacerdotes um pouco tempo depois. Então eu tenho 32 anos de vida religiosa e 15 anos de sacerdócio, né? Sim. Mas já iniciando aqui em Não, Teresina, né, já entrei lá em Fortaleza, né? em Fortaleza. E agora, mais entrando nessa parte mesmo do sacramento, né? O senhor poderia explicar para a gente, né, para quem for assistir, para que fique claro, né, a importância da confissão, o que é a confissão, assim, historicamente ou biblicamente, como é que surgiu a questão da confissão para nós católicos. Bom que você tenha falado biblicamente, né? Porque é o fundamento, né? A palavra de Deus. E especialmente por causa de nossos irmãos, às vezes, separados, né? Que às vezes questionam por que existe o sacramento da penitência. Na verdade, o nome do sacramento é sacramento da penitência. Confissão é o modo como se administra a penitência, né? Sim. Penitência sacramental. Então, nas Sagradas Escrituras, por exemplo, no Evangelho de São João, que é o evangelho que se proclama no dia de Páscoa, lembremos que a Quaresma existe em função da Páscoa, né? Ela não é uma realidade em si mesma, né? É um tempo de preparação para chegar-se à Páscoa, né? E no dia de Páscoa, ou no segundo domingo de Páscoa, né, se lê a aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos, não é? Lembremos que é o Cristo ressuscitado que institui o sacramento, não é? À tarde desse mesmo dia, João capítulo 20, versículo 19, à tarde desse mesmo dia, que dia? O domingo, o dia do Senhor. As aparições do ressuscitado é sempre no domingo. Sim. À tarde, é por isso que a liturgia do domingo, né, a Eucaristia é celebrada de maneira especial no domingo, né? À tarde desse mesmo dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então, tem algumas coisas que a gente pode tirar para nós aqui desse texto, né? Em primeiríssimo lugar, o Cristo ressuscitado comunica o Espírito Santo. E o Espírito Santo se identifica com o poder de perdoar pecados. Poder aqui não é entendido no sentido de poder, de poderoso, Sim. mas de poder fazer, não é? Vamos dizer assim. Então, dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Simples assim.
Então, o poder de perdoar pecados. Esse poder é dado, claro, como nós sabemos, aos bispos, aos seus sucessores e seus colaboradores enquanto presbíteros, não é? Então, é o poder de perdoar os pecados. Esse poder de perdoar o pecado, de perdoar os pecados cometidos após o batismo, não é? Foi dado à igreja, que o administra, né, por meio dos seus sacerdotes, mas, assim, ele nem sempre foi administrado assim como nós conhecemos hoje, não é? Sim. Se você lê nas Escrituras, até João Batista, mas também no Antigo Testamento, é um costume que já existia, a igreja não inventou, mas a igreja aprimorou com o sacramento, com o poder de perdoar pecados, né? Existe o costume de, que até psicologicamente isso é muito bom, de desabafar, né? O costume de confessar publicamente as culpas, né? Se você lê João Batista, não é? Se diz que os pecadores chegavam, confessavam seus pecados, e essa confissão, não vamos imaginar uma confissão individual, secreta, né? Uma confissão pública. Sim. E confessavam seus pecados e batizavam, se deixavam batizar por João Batista. Esse costume durou na igreja até mais ou menos 1 século, 2 séculos, e era raramente que se recebia esses sacramentos. Logo começou a aparecer os inconvenientes, lógico, né? Porque alguém se confessa publicamente, e aí era um dia especial na Quinta-feira Santa, se não me engano, pela manhã, na Semana Santa, né, da Páscoa. Se confessava publicamente, aí se recebia uma penitência que você cumpria durante 1 ano. Vai passar 1 ano vestindo saco, vestido não sei o quê. Aí depois de 1 ano você volta aqui e recebe a absolvição. Era assim, o negócio era bem rigoroso. E também se mostrou inconveniente porque eu estou desconfiando que foi meu vizinho que roubou a farinha do meu quintal ali. Aí, de repente, o vizinho aparece lá na igreja confessando publicamente. E coisas mais inconvenientes ainda. Estou desconfiando que eu fui traído pela minha esposa. Eu acho que é aquele que diz que é meu melhor amigo. De repente, o meu melhor amigo tá... Pense na confusão, né? Graças a Deus, os monges irlandeses, né? E aí estamos falando de São Patrício, vamos falar de São Patrício, né? Que é dia 17 de março, eles tiveram a feliz ideia, a bem-aventurada ideia, de tornar o sacramento da confissão, que é a confissão pública, né? Tornar que o sacerdote escutasse em nome da igreja, né? Porque, não sei se vocês já observaram a fórmula da confissão pública até hoje, quando nós usamos na liturgia, nós dizemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos. Sim. Então a confissão é feita à igreja e a Deus, não é só a Deus. O sacerdote escuta com a obrigação do segredo, claro, mas ele escuta em nome de Deus e da igreja. A confissão é feita à igreja, não deixou de ser a igreja. Apenas com essa feliz inspiração dos monges irlandeses de fazer uma confissão, né, sobre essa sacada fenomenal, né? Muitas pessoas deixavam no início da igreja para se confessar somente no final, pela hora da morte, por causa de sérios inconvenientes e também porque não queriam se converter e tudo mais, né? Então, esse é um pouco de história do sacramento da penitência, né? E a gente pode colocar assim. Então, o sacramento da penitência, ele é dado para o nosso auxílio, para o nosso crescimento na vida de santidade. Ele não está dependente da graça, se o sacerdote é mais santo ou menos santo. O sacerdote também precisa se confessar com outro sacerdote, obviamente, porque o sacramento da penitência nunca é para nenhum sacramento, aliás, claro que somos beneficiados com isso, mas o sacramento não é para administrar para o meu serviço, né? Seria muito fácil para o sacerdote dizer, eu me absolvo dos meus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seria ótimo, né? Mas ele, como qualquer outro, precisa se confessar, como todo mundo, se ele quiser ser perdoado, né? Como qualquer pessoa, né? E aí, numa brincadeira com os amigos, logo depois da ordenação, então estávamos 4 ou 5 dentro de um carro viajando, e só eu era sacerdote recém-ordenado. Nós estávamos num passeio, né? E um dos amigos
Será assim, a gente está andando com tanta velocidade, ainda bem que tem um padre aqui, se morrer, a gente já tem um padre para absorver. É uma brincadeira assim meio, né? Mas eu disse, e eu pensei na hora, é só para eles que muda, para mim continua do mesmo jeito. Eu continuo precisando de um padre do mesmo jeito, e o pior é que só tem eu de padre, né? É interessante isso, denota ele foi ordenado, o padre é ordenado para o outro, não para si, né? Ele Sim. precisa de padre como todo mundo. E é nessa questão que o senhor falou, dois pontos aqui. Um que eu lembrei da segunda entrevista que a gente teve aqui no segundo episódio, que foi com o Diácono Batista. Não sei se o senhor conhece ele. E aí ele falou, diácono, falou da diferença entre padre e diácono e tal. E uma das diferenças é essa da questão da ouvida, né, da confissão, que Sim, o diácono não pode fazer porque não tem não foi não tem esse ordenado e poder. não tem esse poder Ele foi ordenado, mas ele não foi ordenado para o para sacerdócio. o sacerdócio, né, para exercer esse poder de ouvida, né? E aí o senhor falou que lógico, o padre precisa de outro padre para se confessar. E esse tempo, assim, o padre escutou, eu escutei 10 confissões, eu tenho que me confessar, tem essa questão, ou o senhor, os padres têm assim um período de tempos em tempos que se A confessa? regra de confissão é igual para todos, não é? A igreja diz nos seus mandamentos, um dos mandamentos da igreja é confessar-se ao menos uma vez por ano, porque se supõe que no espaço de um ano, uma pessoa normal, né, ela pelo menos deve ter tido alguma coisa mais ou menos grave, né? Alguns ordens religiosas, congregações, associações de fiéis recomendam a confissão sacramental uma vez por mês, né? Mas a obrigação restrita de confissão só existe para quem cometeu um pecado mortal, né? Sim, A pessoa pode se confessar porque só tem pecados veniais e tudo mais, porque os pecados veniais podem ser absolvidos de outra forma, não é? A, aquela norma da igreja está condicionada a isso, confessar-se ao menos uma vez por ano. Supondo que uma vez por ano, que no espaço de um ano uma pessoa tenha cometido algo de mais grave. Mas se ela não tiver cometido nenhum pecado grave, se sua consciência não lhe acusa de nenhum pecado grave, ela não tem a obrigação de se confessar. A sim, obrigação grave de confessar é para quem tem pecado grave. Mesmo assim, é muito salutar, muito recomendável a confissão mensal, às vezes até com menos tempo, né? Existem santos que se confessavam muito frequentemente, né? sim, O Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco, eles têm o costume de se confessar. João Paulo II tinha o costume de se confessar toda sexta-feira. Bento XVI, Francisco se confessa a cada 15 dias. Eu não vou achar que o Papa anda matando, roubando, qualquer coisa assim, não é? Mas exatamente por causa dessa necessidade necessidade. de contrição, né? De se encontrar com a misericórdia de Deus, né? Ainda que não seja necessário naquele momento uma absolvição assim de pecado grave porque não tenha cometido, né? Sim. A gente já pode adentrar assim no passo a passo da confissão, né? O antes, como um cristão católico deve se preparar antes de ir para a confissão e o passo a passo em si da confissão já diante do padre, como é que Bom, se dá? isso é uma boa pergunta, porque as pessoas muitas vezes chegam no confessionário, não sabem distinguir entre confissão e direção espiritual, e às vezes pensam que a confissão também é uma sessão psicológica, de autossatisfação, ou qualquer coisa assim. Bom, o primeiro passo para uma boa confissão é uma oração por si e pelo confessor, pelo padre, mesmo que você não saiba quem vai lhe ouvir em confissão, para que ele tenha iluminação, a iluminação de Deus para conduzir e lhe aconselhar adequadamente, etc. E um bom exame de consciência. Existem vários métodos de exame de consciência, hoje em todos os lugares pode se encontrar, inclusive na internet.
formações sobre o exame de consciência. Sem esse exame de consciência bem feito, pode a confissão redundar em inválida, né? Porque é só no exame de consciência que eu vou descobrindo e vendo o que eu devo confessar, o que é pecado realmente, o que foi mais grave ou menos grave, em que eu preciso pedir conselho. Então, normalmente a pessoa precisa fazer um exame, normalmente não, todas as vezes precisa fazer um exame de consciência. A confissão não começa no confessionário, ela começa antes com o exame de consciência, e pela oração, pelo o confessor e por si mesmo, né, para que tenha esse despojamento de se confessar, não necessariamente momentos antes da confissão, pode ser 1, 2, 3 dias, uma semana antes, ou a semana toda se preparando para a confissão, e para quando chegar na frente do sacerdote saber o que dizer. Então, quando nós chegamos, depois desse exame de consciência, depois dessa oração, quando nós chegamos no confessionário, nós devemos confessar todos os pecados que temos consciência e tipo de pecado que nós confessamos, né? E quantas vezes, né? Por exemplo, é preciso também informar o seu estado de vida, especialmente se você não é conhecido sacerdote. Não é dizer nome e endereço, não. Você não tem a obrigação de dizer seu nome, se o sacerdote não sabe o seu nome. Inclusive, o sacerdote não deve perguntar o nome da pessoa. Mas o seu estado de vida deve ser dito, por exemplo. Porque se uma pessoa confessa que roubou, uma coisa é um roubo de uma pessoa que tem voto de pobreza, como religioso, outra coisa é uma pessoa o roubo de uma pessoa que não tem voto de pobreza. Ou a pessoa diz, eu pequei contra a castidade. Sim, primeiro, que tipo de pecado contra a castidade? Existem vários tipos de pecado contra a castidade. Masturbação, fornicação, tantos tipos de pecado que existem. E uma coisa é o pecado contra a castidade, quem fez um voto de castidade no sentido de celibato, né? Então eu preciso dizer se é um religioso, eu sou religioso de uma ordem religiosa. Não preciso dizer qual é a ordem religiosa, não preciso dizer como é meu nome, etc. Ou se eu sou um pai de família, olha, eu traí minha esposa e eu sou casado, eu traí minha esposa. Então eu não preciso dizer com quem eu sou casado, não preciso dizer meu endereço, nem preciso dizer meu nome, mas eu preciso dizer que eu sou casado. Ou, eu tive relações com minha namorada, mas eu sou solteiro, né? Então, eu preciso dizer o meu estado de vida, não é? Porque o padre, ele exerce um julgamento, né? Ele precisa fazer uma análise, né? A confissão normalmente deve começar com a pergunta do sacerdote: qual foi a última vez que você se confessou? Por quê? Porque ele precisa fazer. A pessoa, eu me confessei, quando eu era criança. Não, eu me confessei na semana passada. São coisas diferentes. Então o padre precisa saber em que nível a pessoa está. E quando a pessoa confessa, ela deve dizer o seu estado de vida e que tipo de pecado, porque se você vê a lista dos 10 mandamentos e dos 5 mandamentos da igreja, certos pecados têm tipos de pecado, né? Um deles, por exemplo, é a castidade ou o roubo, né? Ou outro tipo de pecado. Eu desonrei meu pai e minha mãe porque eu falei alto. Ou eu desonrei meu pai e minha mãe porque eu não dei assistência que eu deveria ter dado, né? Porque já estão de idade. Então, eu preciso especificar que tipo de pecado e o número de vezes. Depois de feita a confissão, o padre certamente dá alguns conselhos, alguns rápidos conselhos. Lembremos que confissão não é direção espiritual é num outro momento, a não ser que o padre seja já seu diretor espiritual e que tenha marcado para este momento, não é? Porque se você for passar, cada pessoa que está na fila da confissão for passar 30, 40 minutos numa fila de 30 pessoas para se confessar, na sexta-feira da paixão se preparando para a Páscoa, não vai dar certo, né? Então, a confissão é exatamente isso, né? O aconselhamento, a direção espiritual é num outro momento, né? A não ser que tenha sido marcado exatamente para essas duas coisas, né? Depois o padre, usando o poder que ele recebeu de Deus, o poder de poder fazer, né, como se diz, ele impõe uma penitência, ele não... Bom, alguns sacerdotes podem
se quiserem, dá 3 sugestões. Olha, ou você vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, ou vai fazer assim, né? E se o sacerdote lhe deu a liberdade para escolher, tudo bem. Mas normalmente a penitência é uma imposição. Por isso que o nome diz impõe a penitência. Porque é um ato de autoridade da parte de Deus. O sacerdote só age em nome de Deus, né? Então, Deus é quem dá a penitência. Quem deve dar, não é a pessoa que escolhe penitência no sacramento, né? Sim. Então ele impõe. Se a pessoa tem alguma reserva, por exemplo, algum problema saudável, você vai jejuar um dia, padre, eu tenho um problema de diabetes e eu não posso passar mais do que 3 horas sem comer, aí ele deve dizer ao sacerdote, olha, padre, eu tenho uma dificuldade, o senhor pode me impor outra penitência? Claro que o sacerdote fará isso. Mas normalmente a penitência ela é imposta porque é um ato de autoridade de Deus, assim também como a absolvição que se segue. Aí depois de imposta a penitência, ele absolve. É um ato de autoridade de Deus também, porque só Deus pode intervir diretamente no pecado e libertar do pecado. O pecado é uma realidade tremenda que se pode entrar com muita facilidade nele, mas para sair precisa de uma intervenção de Deus. O homem por si só não pode se salvar. E os sacramentos tornam presente a salvação trazida por Jesus Cristo. Aqui estamos considerando o sacramento da penitência. Então, o homem não pode sair por si só do pecado onde ele andou. É como se jogar no fundo de um poço. Até o fundo do poço talvez seja muito fácil chegar até lá, mas para sair precisa de uma intervenção, né? E aí E aí é o papel. depois da absolvição, você pode cumprir a penitência ou rezar em ação de graças, né? Sim, e para quem não entendeu, a função do padre é justamente essa, como o senhor falou, né? A gente não consegue sair do pecado sozinho, né? Precisa, a gente pode chamar desse intercessor, interventor entre Deus para poder ter essa A, a, via, né? De a palavra às vezes se diz, o padre age em nome de Jesus, mas o padre não age em nome de Jesus, ele age na pessoa de na Jesus, pessoa de in Jesus persona Cristo. Christi, né? Como se diz em latim. Ele está possesso do poder de Cristo ou do próprio Cristo, ainda que ele seja pecador. É o próprio Cristo que absorve nele. Sim, Ele não absorve em nome de Cristo. Ele absorve em Cristo, ou Cristo nele. É diferente. Outros fiéis, a pessoa vai visitar um doente, então, ou vai fazer uma caridade, estou fazendo essa caridade em nome de Cristo, porque ama Cristo. O sacerdote ele não age em nome de Cristo, ele age na pessoa de Cristo quando ele administra os sacramentos. Repare que durante a consagração eucarística ele nos disse, Jesus disse, isto é o meu corpo. Ele disse, tomai e comei, isto é meu corpo, como se fosse o dele, porque é o dele, porque o poder de Cristo está nele. sim. Ele é o Cristo naquele momento. Que não é merecimento de ninguém, não é graça de Deus somente. E o senhor falou já no início sobre a questão de invalidar, né, a questão. Repare também que, por exemplo, na absolvição também o sacerdote também não diz, portanto, Jesus te absolve agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito E Santo. essa Porque tem ele que age em ter, nome de né? Cristo. Tem Sim. que ter esse dizer, né? Eu te absolvo. A Caso não. fórmula inteira é Deus Pai de misericórdia, Deus Pai de misericórdia, agora esqueci. Deus Pai de misericórdia, que pela sua infinita misericórdia, Deus Pai de bondade, e agora esqueci a fórmula, não é possível. Você confessar, vai descobrir. É porque talvez esteja condicionado ao confessionário. Deus Pai de bondade, pela sua infinita misericórdia, enviaste o vosso Filho para o perdão dos pecados. Te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a pessoa que vai se confessar tem o ato, né? De contrição, sim. Ele é rezado antes ou na presença do padre? O padre convida ele a rezar o ato de contrição, ou deveria convidar, né? Sim. Antes da absolvição, né? Eu vou só ler aqui que eu deixei anotado. Ato de contrição quer dizer ato de arrependimento, ato de dor, ou seja,
por ter ofendido a Deus, né? Sim. E é justamente esse arrependimento, né, que traz, como a gente falou no começo, né, a salvação. Então, se você sente o amor de Deus por você, nesse ato de querer sempre estar mais próximo dele e não do pecado, né, a questão da confissão, da penitência, do sacramento da penitência é importante. E o ato de contrição aqui, eu vou ler para vocês. Anotem, viu? Vai ficar aqui na edição. Mas diz assim: tem várias fórmulas, né? Mas o essencial é assim: meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados de todo o meu coração. Ao escolher fazer o mal e não fazer o bem, pequei contra ti, a quem devo amar acima de todas as coisas. Com a vossa ajuda, tenho a firme intenção de fazer penitência, de não pecar mais e de evitar tudo que me leva a pecar. O nosso Senhor Jesus Cristo sofreu e morreu por nós. Em seu nome, meu Deus, tende piedade. Para que seja um ato de contrição, ele precisa preencher certos, que nesse aí foi preenchido certos critérios, né? Que inclusive pode ser feito até espontaneamente lá o fiel, Sim, contanto sim. que ele reconheça-se pecador, reconheça a misericórdia e a bondade de Deus e tenha o firme propósito de evitar o pecado do doravante, não é? E mesmo que a gente sabe que a fragilidade humana, a pessoa pode voltar a cair, mas tem que estar presente o firme propósito de mudar de vida, porque senão também torna inválida a Torna confissão, inválida, né? né? E aí uma curiosidade. Curiosidade que eu penso que seja. O senhor vai dizer se é sim ou não. Como o senhor estava falando, quando a gente estava falando da origem bíblica da penitência, o senhor falou sobre João Batista, a forma como ele batizava. Aí o senhor falou assim, vai, cumpre a penitência e depois volta para que eu te absolva. Sim. Aí teve essa mudança, né? Hoje já Sim, a hoje se absolvição dá já é ali. da absolvição e com a condição que a pessoa cumpra a penitência, Cumpre a né? penitência, né? Já vai. Impõe-se a penitência e logo em seguida se dá a absolvição, mas o costume da igreja primitiva, porque eram grandes penitências, né? A pessoa só se confessava em grandes ocasiões, muitos deixavam para se confessar só no final da vida. Então, por exemplo, a confissão era sempre de pecados muito, muito graves, né? Então, a pessoa, por exemplo, traiu a própria esposa. Então, a própria esposa é ótimo, só pode ser a esposa dele mesmo, né? Ele traiu a esposa, então ele diz: olha, você vai passar um ano fazendo jejum toda quarta e toda sexta e peregrinando aquele santuário X vestido com as roupas de penitência, né? Roupa de saco, né? De estopa, né? E aí, depois de um ano, você volta aqui. Se tiver cumprido, você, na quinta-feira santa, você vai receber a absolvição. Primeiro confessava publicamente, Sim. depois era expulso da assembleia, a palavra é essa mesmo, para fazer penitência. Tinha os famosos penitentes, peregrinos penitentes, passavam um ano, 2 anos, sei lá quanto tempo foi imposto, ou meses, aí depois voltava no ano seguinte para receber a Para absolvição. receber a absolvição. O negócio não era brincadeira, não. Quem queria ser cristão, Naquela época era bem rígido e bem forte, né? sério. E também a questão, que não é curiosidade, mas para conhecimento, da questão do que na missa, né, os pecados veniais são perdoados, né, Sim, na hora sim. Não da só na missa, confissão. mas qualquer ato de caridade qualquer ato virtuoso, né, que se Sim, faz em honra de Deus Nosso Senhor, alcança para nós também os pecados veniais, né? certo. Então, assim, fazendo um resumo do que a gente falou, né? A importância da confissão, né, que o senhor pode, que no tete a tete, qual a importância da confissão? Bom, essencialmente voltar à graça que nós havíamos perdido no nosso batismo, né? Que após o batismo nós perdemos pelo pecado, né? Porque o batismo nos deixou na graça de Deus. Porém, a fragilidade humana, então, essencialmente,
como eu dizia, a importância da confissão não é porque vou lá me desabafar, eu saio tão leve do confessionário. Bom, pode ter essas consequências, tanto melhor, mas essencialmente porque, independente que eu sinta ou não sinta alguma coisa, mas que a minha fé me ensina que eu estou purificado do pecado, que eu não perdi a amizade de Deus, ou a amizade de Deus foi reconstituída, foi refeita a minha proximidade de Deus. Lógico que não é Deus que se afastou de mim, nós é que nos afastamos de Deus pelo pecado, né? Certo. E de quanto em quanto tempo a pessoa deve se confessar? Isso depende da consciência de cada um. Agora a igreja pede que ao menos uma vez por ano. Agora, se existe uma consciência de pecado grave, a pessoa tem a obrigação grave de se confessar. Claro, é aconselhado que se confesse mesmo os pecados veniais, né, semanalmente ou mensalmente, seja como for. Mas a regularidade da confissão, externamente falando, existem vários conselhos, se confessa uma vez por mês. Muitas comunidades e congregações, por exemplo, na minha, na Nova Jerusalém, é dito que se deve se confessar uma vez por mês. Claro, ninguém vai perguntar, você está em pecado mortal para você confessar? Lógico que não. Mas é dito que devemos nos confessar uma vez por mês. Porém, isso nada impede que a pessoa se confesse com mais tempo, com menos tempo, aliás, etc. E depende da consciência de cada pessoa, no sentido que o que obriga a confissão sacramental é o pecado grave. Então, se uma pessoa pode passar 1 ano, 2, 3 anos sem cometer um pecado grave, é possível. Pode ser muito difícil, mas é possível. Isso é possível, sim. Se a pessoa passar 10 anos sem cometer um pecado grave, não tem nenhum problema se ela nunca se confessou. Isso não é problema. Então, por exemplo, agora eu lembrei da devoção ao coração de Jesus, né? Que as visões do coração de Jesus, né? De Santa Margarida Maria. Então, uma das condições para a primeira sexta-feira é a confissão sacramental para comungar e desagravar o coração de Jesus. Mas poucas pessoas sabem que porque, claro, está submetido à lei da igreja, qualquer aparição, qualquer manifestação, né? Essa confissão ela é necessária se houver pecado grave. Se a pessoa não tem pecado grave e foi comungar em desagravo ao coração de Jesus, de fato ela desagravou o coração de Jesus, se ela não tinha pecado grave. Então ela não tinha o que confessar. Né? Porque às vezes, não, padre, mas eu tenho que fazer minha confissão porque a primeira sexta-feira está chegando e eu preciso desagravar o coração de Jesus. Mas às vezes a pessoa nem pecado grave tem. Bom, não é bom, não é bom como é que se confiar muito, não, né? Sim, Mas se a consciência realmente não acusa de não pecado acusa grave, não existe obrigação de de confissão. confissão. E essa mensagem que a gente deixa aí para quem nos assistir, já para a quaresma, né? Além do que a gente já faz assim de caridade, de jejum, né? De um período assim de uma de orações mais intensas, né? Dessa preparação da quaresma, né? Fica também a questão da confissão, né? Sim. Então, se você puder iniciar já a quaresma Com uma boa com uma boa confissão, confissão, ótimo. ótimo, né? Então você já vai se preparar aí para Páscoa, né? Para Páscoa já confessado e praticando durante a quaresma o jejum, a oração, a caridade, que serão temas dos próximos episódios. Então, nesse episódio especificamente a gente abordou a questão da confissão, né? Para a gente iniciar bem a quaresma, e nos próximos episódios a gente vai abordar outros temas que também são desse tempo quaresmal, né, de preparação. E antes de finalizar, padre, pronto aí, ó, uma pergunta aí dos bastidores. Pode fazer. Padre, como o senhor já até meio que respondeu ela. Às vezes as pessoas confundem a confissão com a direção espiritual. Então o padre passa a não ser apenas ali um instrumento de Deus.
ele passa a ser psicólogo, psiquiatra, terapeuta, médico, pai, mãe. E Padre Carlos César, meu confrade, tem ódio de... E acaba que eu acredito que Deixa por outras mais pessoas que, sem confissão. e também por mais que o padre ouça aquilo em persona Christi, de repente acaba atingindo o ser humano em si, algumas confissões. Se ele não tomar cuidado, sim. Aí existe algum ritual, alguma oração, ou a própria confissão do sacerdote que tire aquele sentimento ruim dele de ter ouvido tantos pecados, tantos absurdos em relação a Deus. Olha, é assim, se o sacerdote vive uma vida de oração, ele não vai ficar surpreso de ouvir tantas coisas, porque ele sabe que também ele é pecador, embora talvez ele não tenha cometido aqueles pecados. Segundo que a igreja cercou o sacerdote de um cuidado todo especial nesse aspecto. Por exemplo, uma das normas é que se eu escuto uma confissão, se ele vem e me diz que roubou, e aí eu encontro ele na rua e sei que ele é meu paroquiano, e disse assim, tudo bem, como vai? Eu não posso mais fazer nenhuma pergunta. O segredo de confissão, inclusive, inclui isso. Eu não posso comentar com o próprio penitente Sim, sobre o que ele depois. confessou fora do confessionário, a não ser que ele me pergunte alguma coisa. Sim. Por exemplo, padre, o senhor lembra que eu confessei com o senhor isso? É porque eu estou sentindo essa mesma tentação, não sei o quê. Ah, tudo bem, não sei o quê. Mas se ele não tocar, o sacerdote tem a obrigação de tratá-lo, falar com ele, ouvi-lo, se ele é uma pessoa da convivência do sacerdote, como se nada, como se ele não soubesse de nada, ele não pode fazer nem alusão indireta. Então isso ajuda muito o sacerdote, né, a não, como é que se diz, se deixar influenciar ou se deixar perturbar, né? Talvez a palavra mais certa é essa, se deixar perturbar, porque ele sabe que não é da conta dele e ele nem pode, sob pena de excomunhão, nem pode comentar fora do confessionário, nem mesmo com a própria pessoa que se confessou. Às vezes acontecem umas coisas engraçadas, né? Que as pessoas não têm muita noção desse segredo de confissão. Então, às vezes vem marido e mulher para se confessar, aí normalmente vem a mulher na frente, aí ela diz lá os pecados dela, aí já dá uma introdução pro marido. Aí diz assim, olha, esse que tá vendo aí é o meu marido. Vê se você dá uns conselhos. Minha senhora, eu não posso ligar uma confissão uma à outra. Eu tenho que ouvi-lo do jeito que ele me conta. Mas como ele é meu esposo? Eu digo, mas não pode, senhora. Não pode de modo nenhum. Resolve em casa. Resolve em casa. Eu não posso nem perguntar, mas aquilo que sua mulher disse é verdade, porque ele vai contar do jeito dele. Então, daí a necessidade que nós temos que fazer um exame de consciência bem feito. Eu só não sou culpado nisso. Vamos dizer que marido e mulher brigou. A mulher tem o modo dela de ver como uma briga, o homem também tem. Ou dois amigos, né? E cada um vai contar. E o padre tem a obrigação de ouvir, porque ele pressupõe que a pessoa está falando a verdade. E que fez um bom exame de consciência. E ele não pode ligar com outra confissão. Então, dois amigos brigaram, então um veio se confessar primeiro, disse, mas eu fiquei com raiva dele porque ele disse isso, isso, isso. Aí o outro vem e disse assim, não, mas eu fiquei com raiva porque ele fez isso. Aí só seu amigo disse que você disse. Não, é o que ele me disser. Se ele não tiver feito um bom exame de consciência, azar dele, problema dele. Ele deveria aprender a fazer exame de consciência. Né? Mas não pode em hipótese nenhuma. Né? Então isso ajuda muito o sacerdote. Né? Porque uma vez que ele sabe que ele não pode nem comentar, nem a alusão mais distante, ele pode fazer isso. E já dentro aí do que o senhor falou, o senhor foi falando, eu fui pensando aqui em outras coisas, né? Mas para deixar mesmo bem claro, não sei se o senhor pode se aprofundar muito, mas assim, o que o senhor puder falar ou não, até naquelas confissões de, sei lá, assassinato, alguém confessa isso, né? O padre Sim, tem que ficar, não pode ir para a polícia e dizer que o cara fez, tá, nem nada, né? O cara chegar e dizer assim, olha, eu ia passando na rua e assim, padre, eu tinha uma vida muito pregressa, eu matei aquela senhora de vermelho que saiu nos jornais.
Ixi, aquela senhora de vermelho é minha mãe. Deus o livre. Deus me livre. Não pode. Não pode. Não pode, né? Simplesmente não pode. Essa. E tem algum nomezinho que dá para isso? Não, é Eu segredo já mesmo ouvi. segredo Se mesmo você de quer confissão, saber, né? é o segredo de confissão. Se você quer saber, eu já ouvi confissões de assassinatos. Eu não vou nem dizer, depois a polícia vem atrás de mim. De assassinatos e coisas bem sérias. E pronto. É isso aí só para confirmar, né? A importância e o zelo da confissão Da em si, né? confissão. Como algo sagrado, né? E mesmo os sacerdotes que deixam o sacerdócio, né? Nunca se ouviu dizer assim que a pessoa sai, porque também tem um respeito pela pessoa, né? Sim, Uma pessoa decente, e normalmente uma pessoa que pensa no sacerdócio, mesmo que tenha erros e tudo mais, mas é uma pessoa séria, né? Ela sabe que ninguém anda por aí expondo a vida dos outros, né? verdade. Então, meu povo, se você ainda não se confessou esse ano, estamos já quase chegando em fevereiro. Aliás, esse episódio já vai em fevereiro, então se confesse. Se confesse. Eu também, esse ano ainda não me confessei, mas já vou depois ali conversar com o pai. Me dar algumas orientações, né? Porque esse episódio também serve pra gente aqui, né? Então, se vocês dois aí ainda não se confessaram, também já pode agendar aí, que é pelo menos no mínimo, pelo menos uma vez no ano, né? De acordo com o seu exame de consciência que a gente aprendeu aqui com o padre. E Padre Lauro, a gente aqui, antes de finalizar, nós temos aqui uma dinâmica, escolha santa, né? A gente vai dar umas opções para o senhor, e o senhor, de acordo com suas experiências, vivências, o senhor vai escolher uma coisa ou outra. Então aqui são 3 perguntas. Então a primeira. Não é três penitências que você Não, está mandando escolher, não, né? Não. Então, vamos aqui. Pronto. Essa aqui é boa. Uma tarde com Santa Teresa de Calcutá ou uma tarde com Santa Dulce? Para eu escolher, Sim. tá difícil, né? As duas, né? Eu gosto muito de Madre Teresa de Calcutá. Pela a É, vivência dela, né? A entrega assim, dela. eu tinha uma visão de Madre Teresa de Calcutá, sempre, claro, achei que era uma mulher muito santa. Lógico, nunca tive dúvida da santidade, mas eu achava que ela era uma santa, assim, desses santos que não têm assim muita experiência mística, né? Quando você vai ler Madre Teresa de Calcutá, a experiência da noite escura é terrível, terrível, de purificação, à altura de São João da Cruz mesmo, uma noite escura mesmo, noite dos sentidos, de não escutar, de não saber. Impressionante, não é? E o chamado dela, né? Naquela realidade, cada qual tem o seu chamado. Um é chamada a pregar, outro é chamada a catequizar, outro é chamada ao serviço de Jesus nos pobres, como ela foi chamada. Mas uma experiência de contemplação assim impressionante, da purificação interior da alma, né? Bem respondido. Escolhido. A segunda pergunta. Estar com Maria nas bodas de Caná e ouvir o pedido para Jesus, que ela fez para Jesus, ou estar com Maria na procura por Jesus quando ele se perdeu, na verdade ele estava no templo. Em qual momento o senhor preferiria estar ao lado de Maria? Eu não gostaria de ver Nossa Senhora passando um carão em Jesus, não. Meu filho, o que foi que você fez? Olha que eu e teu pai aflitos te procurávamos. A chamada de atenção, né? Eu prefiro ver ela pedindo a Jesus para fazer um milagre, né? E a última pergunta, deixa eu escolher aqui uma. Pronto, essa aqui eu acho que é boa. Ser um discípulo de Emaús e caminhar com Jesus, após ele ter ressuscitado, ou ser um apóstolo e estar junto
com Maria em Pentecostes? Você só faz pergunta difícil. Bom, as duas são a mesma coisa praticamente, né? Mas eu gosto dos discípulos de Emaús, porque é a manifestação da Eucaristia, né? Sim. É conhecido, né, no No partir do pão. partir do pão. E é por isso que se tem o costume também de celebrar a Eucaristia à tarde, né? Ao cair da Ao tarde. cair da tarde. Pois bem, Padre Lauro, já aqui nas nossas considerações finais, né, agradeço o senhor por ter aceitado o convite, né? Como a gente falou para o senhor, a gente está iniciando nesse projeto, né? A gente já falou sobre alguns temas já falou sobre Natal, Advento, Santidade, por que sou católico, já falamos sobre namoro santo, né? E agora a gente iniciando com o senhor, né, essa série de episódios que vão ao ar na Quaresma, né? Então, com a confissão, eu acredito que seja um episódio bom para a gente iniciar esse período quaresmal, né? Até para esclarecer, né, tirar dúvidas, incentivar, mostrar que é um sacramento importante, né? E por que nós, católicos, de certa forma temos o dever, né, por assim dizer, Sim. de nos confessar. Então, agradecer ao senhor pela presença, pela sua disposição, pelos esclarecimentos, né, pelo seu testemunho. Né, e dizer que, caso o senhor queira, mais para frente as portas continuam abertas para o senhor, para a gente vir conversar aqui sobre outros temas. Né, até porque dentro da Igreja Católica, né, não que falta tema para a gente abordar nessa evangelização. Eu que agradeço, né? Nem sabia que existia aqui, né? Bem dentro do âmbito da nossa paróquia, né? Sim. Então, foi realmente uma graça de Deus, que Deus os abençoe e torne fecundo o vosso apostolado, né? Isso é um apostolado, né? Sim, e que a gente torce que esse episódio, né, alcance muitas pessoas, né, para que seja uma ajuda, né, nesse processo de santificação, de caminhada, de salvação. E antes do final, né, como eu falei para o senhor lá no início, a minha intenção desde o início já era entregar para o senhor de presente esse santinho, Muito obrigado. coração de Jesus, né, com a oração aqui do Sagrado Coração, para ajudar o senhor Sim. nas suas orações diárias em algum momento. E, excepcionalmente hoje, de modo especial, até que hoje tem poucos livros, né? Eu vou me ater aos meus para a Paula não. Tem uns da Paula aqui também, para ela não depois me dar uns cascudos. Mas, daqueles três, São José Maria Escrivá, né? A prática do amor a Jesus, Santa Teresinha, São José e a História dos Papas. Qual desses livros o senhor gostaria de levar como presente do Santo Pod? A prática do amor a Jesus Cristo, Santo Afonso. Pode pegar aí. Pode tomar posse, para... Deixa eu... Pode puxar. Pronto. Tem aí, eu acho que tem aqui a... pronto, caiu aí. Tem a mesinha. Muito Para obrigado. ajudar o senhor aí nas leituras diárias. Tudo bem? Muito bem, amém. Pois é isso. Então, mais uma vez, agradeço o senhor. Isso aqui, panorâmica. Agradecemos a presença do senhor, deixamos as portas abertas, né, para mais episódios futuros sobre outros temas que a gente possa abordar. E para você que acompanhou até aqui esse episódio, muito obrigado. E não esqueçam, Santo Pod, o podcast que fala de Jesus, toda quinta-feira, 7h30 no YouTube. Até o próximo episódio. Um abraço.